Já reparou na quantidade de nomes que a gente tem que escolher enquanto a gente está programando? É nome para variável, para função, para parâmetro, para classe, para pacote. A gente faz isso o tempo todo, então é melhor que a gente saiba fazer isso direito. Fala galera, vamos codar? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Gabriel e esse vídeo é baseado no segundo capítulo do livro Clean Code. Tem resumo do primeiro capítulo aqui no canal, então assim que acabar esse vídeo, confere lá. Hoje a gente vai falar sobre como dar nomes significativos para as coisas que a gente escreve. O capítulo começa dizendo para a gente usar nomes que revelem o seu propósito. Quando a gente está nomeando uma variável, uma função ou uma classe, a gente tem que responder a grandes questões, como por que ela existe, o que ela faz e como ela pode ser usada. Se a gente precisa adicionar um comentário, então provavelmente aquele nome não revela o propósito. Ele dá o exemplo de uma variável d e um comentário dizendo que esse é o tempo decorrido em dias, mas ele não revela nada. Ele não indica nem ideia de tempo e nem de dias. Ele diz que a gente deve escolher um nome que especifique melhor o seu uso e sua unidade utilizada. Será que esse é o tempo de dias desde a criação de um objeto? Desde a última modificação? Utilizar nomes que revelam seu propósito ajuda muito no entendimento do código. Como nesse exemplo aqui. O que esse método faz? Ele chama getDem, ele tem uma lista chamada list1 e para cada item da dlist, provavelmente essa dlist é uma variável global. Se a posição 0 de cada elemento dessa dlist for igual a 4, então a gente adiciona esse elemento na nossa list 1. E no final a gente retorna a list 1. É difícil dizer o que esse código faz, não é? Nem tem operações tão complexas, a indentação tá ok, só tem 3 variáveis e 2 constantes, e não tem nenhum tipo de classe ou nenhum método utilizando polimorfismo. É apenas uma lista de arrays. Mas o problema não é a simplicidade do código, mas é o seu aspecto implícito, ou seja, todo o contexto que envolve esse código que não está explícito. A gente não sabe quais tipos de coisas estão em dlist, a gente não sabe qual a importância de um item na posição 0, a gente não sabe o que significa o valor 4, e a gente nem sabe para que serve a lista que a gente retorna. Agora imagina que esse código tivesse escrito desse jeito: get flagged cells, e aí a gente cria uma lista chamada flagged cells, e para cada célula no nosso game board, que o game board é uma variável global, se o status value da célula é igual a flagged, então a gente adiciona na nossa lista de flagged cells e no final a gente retorna a flagged cells. Nesse caso a gente consegue ter contexto de muito mais coisas. Provavelmente esse método é utilizado em algum tipo de jogo de campo minado e o que ele faz é encontrar todas as células que estão flagged e assim ele retorna todas as flagged cells. Repare que o código é o mesmo, a única coisa que mudou foi os nomes. Ele ainda possui o mesmo número de operações, os mesmos números de variáveis e constantes. Mas ficou muito mais fácil de entender o que esse código faz. O capítulo ensina que a gente tem que fazer distinções significativas entre os nomes das variáveis. Não basta compilar. Se o compilador precisa de nomes diferentes, então significa que eles também têm significados diferentes. Quando a gente usa variáveis como A1, A2, A3, eles não são nem um pouco expressivos. Como esse exemplo aqui. A gente tem um método bastante simples chamado copychars. E basicamente ele recebe 2 vetores por parâmetro e a gente consegue entender que ele está copiando todos os elementos do nosso vetor A1 para o nosso vetor A2. Mas essa função ficaria muito mais fácil, muito mais agradável de ler se a gente usasse os nomes dos parâmetros como source e destination. A gente também tem que ter cuidado com nomes muito parecidos, porque eles acabam gerando confusão. Se a gente tem uma classe que chama Product Data e uma classe que chama Product Info, a gente usou nomes distintos, mas que eles não revelam o propósito. E a gente também tem que evitar nomes muito redundantes. A palavra variável, ela não precisa estar no nome de uma variável. Por exemplo, uma variável nameString é melhor do que uma variável name? Um name pode ser um número. Caso ele possa, ele estaria violando uma regra sobre passar informações erradas. Se o name é um número, então ele não devia chamar name. Outro ponto interessante desse livro é sobre usar nomes pronunciáveis. Ele diz que o ser humano tem uma capacidade incrível de estabelecer conceito para as palavras, e por definição as palavras são pronunciáveis, e abrir mão disso seria um desperdício enorme. Além do mais, que programação é uma atividade social, e é muito estranho discutir conceitos e possibilidades em cima de nomes que não são pronunciáveis. Ele conta de uma empresa que tinha uma variável que tinha o nome assim, e ele diz que o pessoal acabava lendo como gen, y, m, d, h, m, s. Ou até as pessoas que tentavam ler isso de uma maneira literal e acabavam lendo como genin, dms ou algo do tipo. Ele disse que isso até virou uma brincadeira lá dentro,
mas que os novos desenvolvedores que entravam, eles sempre tinham que pedir para explicar o que essa variável significava. Depois que essa variável fosse renomeada para algo do tipo como Generation Stamp, era muito mais fácil ter conversas inteligentes do tipo: nossa, olha esse bug, o Generation Timestamp está sempre vindo pro dia de amanhã, ou coisas do tipo. Ele diz pra gente usar nomes que sejam passíveis de busca. Nome com uma só letra ou só uma constante perdida no código é muito difícil de ser localizado num texto longo. É muito mais fácil encontrar uma constante pelo nome que representa ela do que pelo seu valor em si. Nomes, definições de constantes e outras expressões que possuam um número usado para outros propósitos podem ser resultados da sua busca. Pior ainda é quando uma constante é um número muito grande e alguém talvez tenha trocado os dígitos, criando assim um bug, e ao mesmo tempo não sendo captada pela busca que a gente está fazendo. Outro caso ruim é, por exemplo, quando a gente escolhe a letra I para uma variável e a gente precisa buscar ela. Como é uma letra muito comum, provavelmente ela vai aparecer em diversos outros lugares no meio de outras palavras do sistema. A gente até pode usar nomes de uma só letra, mas desde que sejam em escopo bastante reduzidos, como por exemplo num for ou algo do tipo. Tem uma parte que ele fala sobre como dar nome para classes e métodos. Ele diz que as classes sempre tem que ter algum substantivo, como por exemplo customer, wikipage, address parser, e que os métodos sempre tem que ser algum verbo, do tipo post, delete, get alguma coisa, is e coisas assim. Tem uma parte muito boa que ele fala pra gente não dar uma despertinho, pra gente nunca usar nomes que sejam alguma piada interna, alguma expressão muito coloquial. Ele fala que tem uma função aqui que chama Holy Hand Grenade, que seria algo para delete items. Então, isso seria muito claro apenas para a pessoa que criou ou para as pessoas que compartilham daquele tipo de humor, mas para outras pessoas que iam ler o código, elas não iam entender, elas iriam ter que buscar outras pessoas mais experientes para saber o que significa. Ele diz também para a gente usar uma palavra por conceito. Se toda vez que a gente busca alguma informação do banco de dados, por exemplo, a gente usa fetch, então seria legal que em todos os contextos, em todas as classes que buscam alguma coisa do banco de dados, a gente utilizasse a mesma nomenclatura fetch. Se a gente tem fetch, get, retrieve para todos os métodos que têm o mesmo comportamento de buscar alguma coisa do banco de dados, isso gera uma confusão e fica mais difícil de entender o código. Quando a gente usa a mesma palavra para um conceito bem estabelecido, fica muito mais fácil de entender como algumas partes do sistema funcionam. E por outro lado, ele fala para a gente evitar usar a mesma palavra para dois conceitos diferentes. Se em todos os lugares do nosso sistema a gente usa add para adicionar um item a uma lista, a uma coleção, algo do tipo, se a gente usar add para somar um objeto ao outro, isso seria muito confuso. O nosso objetivo como autor de código é que a gente faça com que a leitura seja o mais fácil possível. O nosso objetivo é que o nosso código seja rápido de ler e não seja um estudo aprofundado e demorado. Ele diz para a gente usar nomes a partir do domínio da solução. O que isso significa? Significa que quem vai ler o nosso código vão ser outros programadores. Então tá tudo bem a gente usar termos de informática, nomes de algoritmos, alguns nomes de padrões de projeto, termos matemáticos. A gente não quer que os nossos colegas de trabalho passem horas e horas tentando entender o que foi escrito, para no final eles perceberem que eles já conheciam aquela solução, mas por outro nome. Por exemplo, o nome Account Visitor tem bastante significado para um programador que já está familiarizado com o padrão Visitor. Ou, por exemplo, qual programador não saberia o que significa um Job Kiwi? Quando não houver uma solução bem conhecida ou um padrão bem definido, aí sim a gente usa nomes do domínio do problema. Aí a pessoa que for fazer manutenção no seu código poderá perguntar para o cliente ou para outro colega o que tal nome específico significa. Outra coisa que ele fala é pra gente sempre adicionar um contexto significativo aos nossos nomes. Existem poucos nomes que são muito significativos por si só. Imagina que você está recebendo uma lista de variáveis como first name, last name, street, house number, city, state, etc. Olhando nesse contexto, fica bem claro que cada uma dessas variáveis diz respeito a endereço. Mas e se a gente recebesse uma variável state sozinha no método? Será que a gente entenderia automaticamente que ela é o estado de um país? Ou será que a gente pensaria que é o estado de uma aplicação? Nesse caso, adicionar um contexto do tipo address state, address number, facilitaria e muito para as pessoas que fossem ler o nosso código. E ele diz também para a gente não adicionar contextos desnecessários. Por exemplo, imagine um aplicativo chamado Gas Station Deluxe, e que a sigla seria GSD. Seria uma péssima ideia adicionar um prefixo GSD para todas as classes. Isso seria um problema, inclusive, para você encontrar as classes. Imagina você digita G e aí aperta a tecla de autocompletar e aparece uma lista quilométrica de todas as classes que você tem que começa com GSD. Você estaria dando um tiro no seu próprio pé. Conclusão: escolher nomes para as coisas não é uma tarefa trivial.
Isso depende muito do contexto do projeto, do contexto cultural de cada um e vai muito além de uma capacidade técnica, de uma capacidade gerencial. É uma coisa que a gente tem que ir aprendendo aos poucos. Não tenha medo de renomear algumas classes, renomear algumas variáveis. Hoje em dia a gente tem ferramentas que ajudam muito a gente a fazer esse tipo de coisa. E por mais que isso pareça pequeno, isso traz um ganho enorme na legibilidade e na produtividade do time. Siga alguma dessas regras e você vai ver uma melhora enorme no seu projeto. Agora, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual foi a sua pior experiência com nomes de variáveis, de métodos e de funções? Vou ficando por aqui. Se assim como eu você quer aprender a construir códigos cada vez melhores, comenta um soquinho aqui embaixo e tamo junto. Valeu!